E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o aquecimento global, esse tema aí que deixa um pouco de desconfiança no ar. Será que acontece, não acontece? Será que são coisas relacionadas à política? Será que querem derrubar a gente economicamente? Como que funciona o aquecimento global? Então, nós estamos aqui para apresentar para vocês quanto a isso. Vamos começar então aí? Valeu! E aí, pessoal, vamos lá então. Primeiramente, aquele que não pode faltar, o salve, salve matinal imprescindível, tchararã. O de sempre, bom dia para todos vocês. É uma satisfação podermos estar reunidos aqui, falando desse assunto que causa um pouco de desconfiança, às vezes um pouco de dúvida, e a gente não entende mais ou menos como ele funciona, né? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho sobre aquecimento global. Essa aula que ela é bem curta, ela é bem concisa, dá para entender bastante sobre o assunto. Vamos nessa, então? Falar um pouquinho sobre aquecimento global. A manutenção da temperatura média da troposfera é aquela primeira camada da nossa atmosfera, todo mundo está lembrado? Muito bem, que é da ordem de 14 e 15 graus Celsius, né, de temperatura média, ela é essencial para o desenvolvimento da vida, na forma como conhecemos os dias atuais. Então, se a gente tem essa formulação de vida, essa biosfera que nós temos aqui no planeta Terra, do jeito que ela é justamente por causa disso aí. Combinado? Ela precisa dessa temperatura. Se você aumentar alguns graus ou diminuir alguns graus, você vai ter um dano muito grave a esses tipos de formações vivas que nós temos hoje. Joinha? Então, bora lá. Essa manutenção é resultado de um delicado equilíbrio térmico. Ó, eu até deixei destacado aqui para vocês. É muito delicado esse equilíbrio térmico. Por quê? Acabei de falar, se sobe um grau, baixa um grau desses 14, 15 graus Celsius, pode dar problemas para várias espécies do planeta Terra, inclusive para o homem. Beleza? Que ocorre na atmosfera graças a um processo natural. Então vamos começar por aí. O processo desse equilíbrio dessa temperatura, ele é um processo natural, que conhecemos como efeito estufa. Então, primeiro mito a ser derrubado. O efeito estufa natural, né, que também é chamado de aquecimento natural da atmosfera, o efeito estufa. Ó o nome do efeito estufa. Aquecimento natural da atmosfera. Esse é essencial para a vida na Terra. Não podemos esquecer disso. Combinado? Entre esses gases que denominamos os gases do efeito estufa, né? Ou do efeito estufa mesmo, como a gente coloca assim, né? Destacam-se o vapor d'água, que ocupa mais de 90% de toda a nossa produção estufa do nosso planeta, da nossa atmosfera. Então, a produção do efeito estufa em todo o planeta, mais de 90% dele é formulado pelo vapor da água. O vapor da água que evapora de você, quando você transpira, de uma planta, de um animal, a água que evapora do chão, dos rios, dos mares, lagos, etc., da roupa que você coloca no varal, enfim, o tempo inteiro nós temos verdadeiros rios aéreos, né, de umidade passando pela nossa atmosfera. Esse vapor da água provoca esse aquecimento importantíssimo, chamado de aquecimento natural atmosférico. É muito bom, tá? O aquecimento natural da atmosfera, ele é essencial para a nossa vida na Terra. Composto por vapor da água, dióxido de carbono, sim, porque nós respiramos e soltamos o dióxido de carbono, o gás metano, que nós vimos em aulas anteriores, né? É feito a partir da decomposição de matéria orgânica, tudo bem? De vários os tipos de matérias orgânicas, combinado? E o óxido nitroso também, pessoal. Olha só, nós temos aí o destaque do óxido nitroso. O que o óxido nitroso dá para a gente de destaque? É importante que a gente entenda que a participação dele na atmosfera para fazer o efeito estufa é um pouco ou bem mais reduzida que o metano e o dióxido de carbono. Tudo bem? E, além de tudo, também o vapor da água, certo? O óxido nitroso ele vai ajudar em alguns processos também de decomposição. Joia? Bom, o aquecimento global. Eu começo o aquecimento global mostrando para vocês essa imagem aqui, ó. Vamos pelas partes? 1. Energia solar. Ela vem e entra na Terra, certo? 2. É absorvida como calor pela Terra. Então, o solo vai absorver esse calor. 3.
o calor é irradiado, é remetido de volta para a atmosfera. Depois de ser absorvido, você absorve um tanto e repele o restante. 4. A maior parte do calor irradiado, né, que é irradiado novamente para a Terra, graças a essa camada que é feita aqui dos gases do efeito estufa. Então, parte passa, mas a maior parte fica para manter a temperatura da Terra, para manter a temperatura da Terra, inclusive de forma mais constante. Beleza? E o 5. Apenas, aqui, ó, parte do calor irradiado pela Terra escapa para o espaço. Então, parte do calor que entrou vai ficar no solo, a outra parte do solo vai refletir, vai chegar nos gases de efeito estufa, né? Vão bater e vão ficar presos aqui na Terra, joia? Formando assim uma coisa um pouco mais perigosa, e poucos deles vão embora de volta para o universo, joia? Então tem aqui o textinho para vocês entenderem melhor. Nas últimas décadas, no entanto, grande parte da comunidade científica internacional alertou o mundo de que estava ocorrendo uma elevação na temperatura média do planeta Terra, tá? Um processo de aquecimento global do planeta. Isso sim é perigoso. Então vamos lá. Esse procedimento que nós vimos aqui, ele sim é danoso. Por quê? Mas você falou que tinha a questão do aquecimento global, mas só que quando você tem essa penetração dos raios solares, quando você tem o efeito estufa, você acabou de falar que ele é positivo. Sim, quando ele é natural. O problema é quando o homem, né, o ser humano, intensifica e forma esse bloqueio de um jeito que não vai deixar essa radiação voltar a parte correta que tem que voltar para o espaço. Não tem que voltar só essas duas setinhas, teria que voltar mais. Por quê? Senão o calor vai ficando retido aqui dentro, e o Sol não vai parar de bater na Terra. A Terra gira, mas o Sol bate nela 24 horas por dia, né? Se a gente parar para pensar. Então a Terra está acumulando calor, e os gases do efeito estufa, eles fazem uma camada que ela tem um albedo. A ideia do albedo, né, é aquele negócio turvo, aquele negócio meio nebuloso. Ele não deixa a radiação passar. Então a radiação bate na poluição ou bate no excesso de gases e volta. Bate e volta, bate e volta. Algumas conseguem vazar para a atmosfera, mas a maioria fica retida. Aí sim, chama-se aquecimento global. Então, o efeito estufa natural é essencial para a vida na Terra. O excesso do efeito estufa que nós provocamos, aí sim é aquecimento global, esse é prejudicial, tá? Então, o aquecimento global é o aumento fora do padrão natural do efeito estufa que o homem geralmente vai proporcionar. Fácil. Ocorrências ambientais. Conferências ambientais. Por que nós vamos trabalhar as conferências ambientais? Porque desde sempre, baseando nessas conferências, vocês vão ver que o mundo está preocupado com as mudanças que vêm acontecendo. E nós também. E para que nós não tenhamos tanta essa preocupação, eles procuram achar caminhos que vão facilitar a nossa vida sem que a gente tenha um desgaste muito grande. Mas não existe não dá para você conceber atingir o ápice sem passar por um processo de adaptação. Você tem que se adaptar. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. As conferências ambientais são reuniões em que líderes de diversos países debatem questões relacionadas à preservação do meio ambiente e sustentabilidade global. Vejam que eu não estou usando a palavra desenvolvimento sustentável, são duas palavras antagônicas. Então vamos lá. Como assim? Desenvolvimento é consumir, crescer, ampliar, expandir. Sustentável é manter, usar o mesmo, não crescer, ou é consumir só o necessário. Como que você vai pôr essas duas palavras que são antagônicas juntas? Não dá. Então, o termo correto, em vez de desenvolvimento sustentável, é sustentabilidade. A própria mídia já está tomando conta de mudar esse jeito de colocar desenvolvimento sustentável e falar sustentabilidade, tudo bem? Se uma pessoa estiver falando de desenvolvimento sustentável, você pode ter certeza que ela não sabe direito do que está falando. Joinha? Porque o desenvolvimento sustentável, ele não existe. Existe sim a sustentabilidade. Combinado? Então vamos lá.
Pessoal, a primeira conferência que nós tivemos, assim, grande sobre o meio ambiente foi em Estocolmo, ela fica na Suécia. Ela aconteceu no ano de 1972, tá? Também conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Bom, a Conferência de Estocolmo, ela foi bem interessante pelo seguinte fato. Ela aconteceu na época da Guerra Fria e foi organizada num país capitalista. Então, automaticamente, a presença dos países socialistas nela não foi uma verdade, não aconteceu, não ocorreu. E como não teve a participação de boa parte dos países do mundo, então automaticamente nós estamos falando de uma conferência que deu o pontapé inicial, mas para os países capitalistas. Lembrando, os socialistas também poluíam, desmatavam, tinham problemas ambientais e tinham que participar. Mas a gente vivia numa Guerra Fria, nesse período, 1972. Então, eles não estavam muito afim de negociar ainda mais questões ambientais, né? Parece muita política global com alguns políticos em específico, né, que não estão nem aí para o meio ambiente. Mas sim, o meio ambiente tem que ser discutido porque nós fazemos parte desse meio ambiente. E quem vai sofrer as consequências com ele somos nós. E isso, na época, o pessoal não enxerga, e hoje ainda temos políticos que não enxergam isso também. Tudo bem? Então, continuando. A Rio 92, também chamada de Eco 92, né? Como que ela, por que ela aconteceu, como que foi o formato dela, qual que foi a ideia? Se você para pensar, de 72 para 92, são 20 anos depois, né? Mas só que 92 foi um ano muito interessante. A Guerra Fria, o Muro de Berlim cai em 89, a União Soviética se desfaz em 91, e em 92, no ano seguinte, quando estava todo mundo, entre aspas, mais tranquilos, né, foi feito a Rio 92 ou a Eco 92. Então, organizada pelas Nações Unidas, né, Conferência das Nações Unidas, realizadas no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Olha aqui, ó, reuniu 172 países. Aí já foi uma outra pegada. Aí já teve muito mais lideranças ambientais, foram mais de 2.400, 2.500 órgãos responsáveis pelo meio ambiente, então já teve uma outra ideia. Aí sim foi a primeira conferência que deu volume para as demais. Tanto é que essa ficou marcada para a história. Porque imagina, você saía de um período de Guerra Fria, de repente você tinha uma primeira conferência global sobre o meio ambiente, juntando inimigos até 2 anos atrás. Tudo bem? Então, para tentar salvar o meio ambiente. Pelo menos aí, nesse período, os políticos começaram a realmente abrir a cabeça, porque viram que as questões ambientais, elas estavam modificando, as questões climáticas também. Estava tudo muito preocupante. Vamos lá. Nesse meio período aí, foi feita a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento aprovado na Declaração do Rio, cujo objetivo, essa declaração aqui, né? Cujo objetivo é desenvolver uma proposta de ação que, ó, presta atenção, que tornasse viável o desenvolvimento sustentável. Eu deixei aqui porque é isso que o documento falava na época. Então, esse eu não troquei por sustentabilidade só porque o documento na época não falava, tá? O documento possui 40 capítulos que promovem, ó, presta atenção, promovem alternativas. Então, não está te obrigando, não é uma lei, se você não fizer, você vai pagar. Ele promove alternativas, olha aqui, ó, alternativas para um novo modelo sustentável. Agora sim, para um novo modelo sustentável. Tudo bem? Também teve uma correçãozinha minha aí, porque estava escrito para um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Aí eu dei uma correçãozinha ali, porque nós nos baseamos também até hoje nessa Agenda 21, tá? Bom, outra conferência interessante é o Protocolo de Quioto. Olha aqui, também conhecida como Conferência das Partes. Por que das partes? Ela ocorreu fragmentada durante alguns anos, até finalizar em Quioto em 1997, chamada COP3. Então vamos lá, em 95 ocorreu a conferência parte 1, COP1, né? Conferência sobre Meio Ambiente, em Berlim. Em 1996, COP2, em Genebra, na Suíça. Em 1997, né, 5 anos depois do Rio 92, em Kyoto, no Japão. Beleza?
Ali foram feitos e assinados várias partes. O pessoal chegava e falava assim, e aí, o que você tentou no seu país que deu certo, que deu errado? O seu clima se adaptou a esse tipo de tentativa, essa questão ambiental. Então, lá foi também uma forma de proporcionar aos outros países a experiência que você tinha tido e falando o que dava certo e o que não dava certo relacionado ao meio ambiente. Joia? Aí veio, depois de 1992, 10 anos a mais, então em 2002 no caso, né, a Rio+10, também conhecida como Cúpula de Joanesburgo. Olha só que interessante, Rio+10, mas onde aconteceu? Em Joanesburgo, na África do Sul, tá? Ou Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Não mudei porque esse também era o nome da conferência, até então o pessoal acreditava nesse esquema aí de desenvolvimento sustentável e não a palavra sustentabilidade, que ela ainda não era usada com tamanho volume, tá? Em 2002, 10 anos após a Rio 92. E olha só que interessante, juntou 189 países. Gente, foi até países de fora da ONU. Por quê? Se a gente parar para pensar, a ONU, ela contabiliza, né, pondo no papel assim, né? A ONU, ela contabiliza muito pouco país, né? Ela deixa alguns países de fora. Então, como que eu posso explicar isso para vocês? Nesse período, a ONU tinha 172 países, mas só que 189 países participaram da Conferência da ONU. Então, até países que a ONU não reconhecia como sendo um país, automaticamente mudaram e foram lá, né, foram participar, mesmo não sendo reconhecido pela ONU como um país. Ah, mas como que é? Se a ONU não reconhecer que é país, está errado, aí o país deixa de existir? Não, a ONU simplesmente ela conhece ou desconhece, mas o país está lá. Um grande exemplo que eu adoro citar é a Coreia do Norte, ela está lá, a ONU não reconhece como país. Aí eu te pergunto, será que a Coreia do Norte não atrapalha muita gente como sendo um país? Então, essa questão da ONU tem que ser repensada também, né? E a Rio+20, ou então também chamada de Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 2012. Olha isso aí, pessoal, foi um tempo depois, né? Foi realizada 20 anos após a Rio 92, muito bem. A conferência teve 193 países participantes, foi o recorde, pessoal. Praticamente todos os países do mundo, participaram mandando seus líderes ou então participaram mandando secretários relacionados ao meio ambiente. Quem não mandou líder, mandou secretário. Foi uma conferência fantástica, tá? Mas só que as grandes lideranças mundiais que mais poluem, Rússia, Estados Unidos e aí vai, eles não estavam acreditando muito em tudo que estava sendo dito ali. E na época, né, até o próprio Estados Unidos, ele fez a seguinte colocação, né, o secretário de Meio Ambiente dos Estados Unidos. Vocês estão querendo que a gente diminua a nossa quantidade de dióxido de carbono, de poluição, etc., porque vocês querem que a gente diminua nossas indústrias para vocês poderem passar a gente. Isso aí é alguém de algum lugar do mundo que está querendo passar a perna nos Estados Unidos. Então, eles usam esse esquema assim, vocês querem que a gente pare de poluir para parar de produzir. E, automaticamente, aí vocês querem chegar perto da gente em questão de produtividade. Eles falaram, desse jeito não. Por isso que o Trump, quando ele assume os Estados Unidos, anos depois, ele é tão incisivo contra o meio ambiente, né? Ele tem essa ideia fixa na cabeça dele que todo mundo é contra os Estados Unidos. De uma certa forma, não está tão errado. Não é todo mundo, mas boa parte do mundo, né? Então, vamos lá? Olha aqui, pessoal, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Isso aí vocês vão ver, vão acompanhar vocês em vestibulares, na vida de vocês, tal. Esse painel, ele foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, tá? E pela Organização Meteorológica Mundial, OMM. Joia? Até aí, nenhum problema. Então, preste muita atenção, que eu vou desvendar o que é isso. Composto por cerca de 130 delegações governamentais, reconhecidamente, ela é reconhecida, como que eu posso dizer? O IPCC, ele é reconhecido de forma internacional, né, como
principal autoridade científica nas mudanças climáticas. Como assim? Esse índice ele é bem interessante porque ele não pesquisa, mas ele pega as principais pesquisas do mundo e ele vai comentar, ó, essa pesquisa está certa, isso aqui está certo. Aí eles vão dar diretrizes. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó. O IPCC não realiza pesquisa científica, né, sobre mudanças climáticas, mas avalia as que são realizadas sobre o assunto no mundo. E a partir delas, eles dão um direcionamento para tentar evitar danos ambientais. Dentre eles, o aquecimento global. Óbvio, tá? Então, tudo isso que vocês viram, as conferências, né? Esse painel intergovernamental que nós temos, tudo que vocês viram na aula de hoje está relacionado exatamente a essas formas aí, né? Para preservar o mundo e reduzir o aquecimento global que já é evidente está acontecendo. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então. Valeu! E aí, muito bom, gostei bastante da aula, tá? Foi muito bom, rápida, uma aula sucinta, uma aula direcionada, tá, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Não esqueçam, nós vamos estar aqui, ó. Faça a inscrição sua, ative o sininho, compartilhe o vídeo, estamos aqui para ajudar vocês. Saudade imensa, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês. Até mais, até uma próxima, até o próximo vídeo.